Como é ter tido a posse de bola, mas não ter eficiência? É o que talvez nós tenhamos aí que trabalhar mais. É justamente o passe final, as movimentações para que existam as infiltrações. Você tem posse de bola, você monta praticamente o seu time em cima da equipe adversária. Pressiona, entre aspas, mas a efetividade é que está faltando. Então nós temos que tentar corrigir, sim, para que possamos ter sucesso e aproveitarmos um pouco mais a posse estabelecida ao longo de todos os jogos, praticamente, que nós atuamos. Dorival, duas perguntas, por favor. Quando você chegou, você tinha noção que a situação não era boa, Sim, até claro. porque foi chamado para isso. Exato. Depois de algumas partidas e de uma virada de turno, a situação está pior do que você esperava. E uma segunda, tem algum jogador ou alguns jogadores que estão sentindo muito isso e que isso tem feito efeito no campo, os jogadores acabam se atrapalhando, de repente sentindo mais essa pressão do rebaixamento e não conseguindo executar aquilo que normalmente se espera deles? Eu tinha consciência, não fujo da situação, a situação não está pior do que quando eu cheguei, nem tão pouco melhor do que quando eu cheguei. Nós temos que ser bem realistas e temos que trabalhar para sairmos dessa condição. Temos capacidade para isso e eu acredito muito no trabalho e tenho certeza que alguma coisa vai ter que mudar. E essas mudanças, elas partem de todos nós. Então nós temos que nos responsabilizar naturalmente por todos esses detalhes. A segunda é um fato natural, é um fato normal. Qualquer profissional, quando começa a faltar um pouco da confiança, ele acaba evitando uma jogada, aparecer para atuar, aparecer para poder dar opções ao companheiro. Quando as coisas começarem a acontecer de uma maneira mais natural, não tenho dúvidas que a evolução vai ser muito boa, porque é uma equipe que tem qualidade. A gente vê isso claramente. Se não fosse assim, em todos os jogos, nós não teríamos não só posse de bola, mas oportunidades de criação. E isso tem acontecido, mas realmente o último passe não está entrando, a última movimentação ela não está sendo tão agressiva quanto precise, e é nesse sentido que talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais. Porque corrigimos muitas coisas. O aspecto defensivo que, na minha concepção, vinha tendo algumas brechas, nós conseguimos algumas correções das linhas, mas continuamos, mesmo assim, sofrendo alguns gols que têm desequilibrado completamente a nossa possibilidade de reação. Dorival, com 2 jogos por semana desde que você chegou, você apostou em manter um time, manter uma formação, uma base até agora. Com 1 jogo por semana, você fala em tem que haver mudanças de todos nós. Pode ser que você comece a mexer um pouquinho mais nisso, colocar aquilo que você imagina tendo mais tempo para trabalhar? Eu acho que você vai dando tempo para que a confiança volte, para que o próprio grupo adquira uma consistência um pouco maior. Você não tendo sucesso, é natural, você comece a procurar opções. Nós vamos trabalhar ao longo da semana, pensando nas possíveis situações e tentando o principal, melhorarmos completamente a produção da nossa equipe de um turno para o outro. Um momento dedicado como esse, Dorival, o que falar para o torcedor para que ele continue acreditando no trabalho, continue acreditando nesse elenco? Eu acho que tem que ser assim, não pode ser diferente. Nós estamos fazendo o nosso melhor pelo torcedor e ele sabe disso. Ele tem reconhecido. Prova disso o número de pagantes no Morumbi e a reação da torcida, mesmo com uma derrota lá dentro. Todos aplaudiram o esforço, a dedicação da equipe, mas só isso aí é muito pouco para todos nós e nós temos consciência e respeitando ao torcedor, em razão disso é que faremos muito mais do que nesse momento estamos apresentando. Dorival, hoje aconteceu alguma coisa que tinha sido sanada momentaneamente, foi o fato do São Paulo, quando levava um gol, logo depois ele estava conseguindo se estabilizar. Dessa vez não, levou 2 minutos depois levou outro, e você já falou sobre essa situação, tem como corrigir, isso faz parte muito da situação que o São Paulo se encontra na tabela, desatenção, o que a gente pode justificar? É um pouco de tudo, mas se vocês olharem muito bem, o Regis saiu de uma posição de impedimento para vir para a bola, estava completamente impedido. São jogadas que nós temos praticamente 6 árbitros em campo e comem barriga a todo momento nas jogadas mais simples que sejam, porque era muito evidente a distância que ele estava da jogada e quando a bola bateu no Rodrigão, o Regis estava iniciando o retorno dele. Então, são jogadas impossíveis. Nesse sentido, você não tem como marcar. Marcar
jogadas impedidas, aí também já é um complicador. Eu não vi esse tipo de desequilíbrio, ao contrário, sofremos sim o primeiro gol numa movimentação muito bem feita, talvez a única jogada trabalhada que o Bahia conseguiu infiltrar, e em razão disso aí, o segundo gol logo em seguida, realmente deixou as coisas muito mais complicadas e a possibilidade de recuperação. Nós fomos agressivos no segundo tempo, fomos para cima, tentamos de todas as formas, mas o que eu estou falando é uma situação que nós estamos observando. O último passe, a última situação, a jogada mais aguda, a jogada que tenha que ter uma finta, isso daí ainda está faltando um pouco. Finalização é natural. De média e longa distância também, né, Dori? Hoje o time Bahia muito fechado, o São Paulo tentou entrar e em nenhum momento usou esse recurso. É algo que falta confiança? Não, é porque você bater da intermediária, você quer tentar uma jogada em profundidade, você quer tentar uma penetração, uma infiltração. O Bahia estava muito bem postado a partir do segundo gol com as duas linhas praticamente à frente da sua área, mas combatendo na intermediária. Então fica muito difícil você arriscar um chute de tal distância. Nós já fizemos isso, o Marcinho há pouco tempo aí fez um gol dessa forma, alguns outros aconteceram, mas o principal é essa confiança voltar um pouquinho e que nós engatilhemos aí 2 ou 3 resultados que eu não tenho dúvidas, a partir daí acharemos esse caminho. Valeu, gente. Muito bem. Encerrada a entrevista.